Parceria público-privadas, PPPs, regulação como forma de estímulo ao desenvolvimento. Neste momento, recebemos o Procurador-Geral do Município do Rio de Janeiro, senhor Daniel Bucar. O Procurador-Geral da Agenersa, Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado do Rio de Janeiro, senhor Marcos Vinícius Barbosa. E o sócio da Schmidt, Lourenço e Kingston Advogados Associados, senhor Gustavo da Rocha Schmidt. Passamos a palavra ao moderador, o sócio da Schmidt, Lourenço e Kingston, Advogados Associados, senhor Gustavo da Rocha Schmidt. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde aos meus colegas aqui, companheiro de mesa, doutor Marcos Vinícius Barbosa, Procurador-Geral da Agenersa, doutor Daniel Bucar, Procurador-Geral do Município, meu eterno chefe. Hoje, a minha ideia aqui, né, a gente conversou um pouco, é me recolher a minha insignificância, porque eu acho que tanto o Daniel como o Marcos Vinícius têm muitas coisas muito mais interessantes para dizer do que eu poderia compartilhar hoje. Mas dizer que é uma satisfação, uma alegria muito grande estar nessa mesa, agradecer ao convite do presidente Josier, fazer o registro aqui da presença do Leonardo Soares, diretor de Relações Institucionais da Eguar, ao meu sócio Alexandre Kingston, e a tantas pessoas importantes aqui. Então, fica aqui o registro. O que a gente conversou um pouco antes dessa mesa foi de, em vez de fazer palestras que às vezes se tornam coisas muito cansativas, tentar fazer uma coisa mais dialogada. Então, eu vou, na verdade, trazer algumas perguntas e alguns questionamentos para o Marcos Vinícius e para o Daniel, para que a gente possa debater e possa tornar essa conversa uma coisa mais dinâmica. Mas antes disso, eu queria apresentar primeiro o Dr. Marcos Vinícius. Dr. Marcos Vinícius Barbosa é o Procurador-Geral da Agenersa. Ele é Procurador-Geral do Estado de carreira e, enfim, tem um Master of Laws pela Columbia Law School, doutorando em Direito Público pela UERJ, hoje com o tema que ele está tratando, que é um dos temas mais atuais, que é essa relação entre inteligência artificial e administração pública, e é um grande talento, um craque no tema que a gente vai conversar hoje, que é regulação,
parcerias público-privadas, concessões, investimentos, como melhorar o ambiente de negócios com o Estado. Do meu lado também está o Dr. Daniel Bucar. Daniel é procurador-geral do município, instituição que eu tive a honra de fazer parte por 23 anos, meu amigo querido de longa data, um professor respeitadíssimo, professor da UERJ em Direito Civil, doutor em Direito Civil também pela UERJ, mestre em Direito Civil, com especialização na Itália, e que tem hoje conduzido a chefia jurídica dessa instituição, que é a Procuradoria do Município, e que tem um prefeito que todo mundo conhece, que tem como marca, não é o pouco trabalho, mas é muito trabalho. Então eu sei que o celular dele começa a tocar às 3, 4 horas da manhã, sempre com novos desafios, novas ideias, e aquela história, né, Daniel? Simplesmente resolve. Enfim, então, feitas as apresentações, eu primeiro vou perguntar ao Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, queria que você pudesse, primeiro contasse um pouco da sua trajetória até chegar a esse momento, a essa posição tão importante, que é de Procurador-Geral da Genersa, e também contasse alguns dos casos em que você, dessas suas experiências como Procurador-Geral da Genersa, alguns cases interessantes que você tenha vivenciado. Vou pegar o seu. Já está. Desculpa, eu estava tentando entender como é que ligava e já estava ligado. Moderno isso aqui. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e todas, é um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite e parabenizar a Associação Comercial do Rio de Janeiro pela organização, pela realização desse evento. Agradecer o convite, na pessoa do presidente, Osier, especialmente do meu amigo aqui, Gustavo Schmidt, que entre muitas qualidades é uma pessoa bastante generosa, foi muito generoso nos elogios, nem todos merecidos, muito fruto da amizade, do carinho que a gente tem mutuamente. E Gustavo, assim, eu acho que quando a gente fala em regulação e desenvolvimento, né, eu acho que a relação, na minha opinião, é mais ou menos a seguinte: a boa regulação, ela é uma política de desenvolvimento, ela é imediatamente indutora de desenvolvimento, e nem sempre ela é percebida por nós, né? Quer dizer, quando a gente pega o nosso celular e permite que a gente se comunique com qualquer pessoa, praticamente a qualquer tempo, em velocidade ultra rápida, que a gente desenvolva um aplicativo, a gente não percebe que por trás daquilo teve uma atuação da agência reguladora de telecomunicações para poder regulamentar o uso do 5G no Brasil, por exemplo. Muitas vezes, quando a gente tem quando a gente faz transações bancárias 24/7 hoje, inclusive com a possibilidade, com travas de segurança existentes hoje, com a possibilidade de você parcelar até agora, muitas vezes as pessoas não percebem a importância que teve o Banco Central do Brasil por trás dessa ferramenta. E os exemplos são múltiplos. Então, eu acho que a relação que existe entre regulação, na minha opinião, e desenvolvimento é exatamente essa. Existe a boa regulação, a regulação que funciona, que é adequada e que, na minha opinião, tem uma série de pré-requisitos para que aconteça e que é um indutor do desenvolvimento, e tem a relação que não funciona, que não é adequada, que não é boa e que acaba sendo um entrave ao desenvolvimento. Eu optei por não falar tanto de mim mesmo e aproveitar aqui para falar do trabalho institucional da Genersa e trazer alguns exemplos rápidos do que eu considero que seja essa boa regulação no nosso passado recente. E quem acompanha o trabalho da Agência de Energia e Saneamento do Rio, né, há de lembrar primeiro, né, do trabalho que tem sido feito na regulação do saneamento básico, né, por conta do processo de estatização da SEDAI, regulação dos 4 blocos. Está aqui o Leonardo, que é diretor da EGUA, que foi um dos ganhadores do leilão e, portanto, confiou no Estado do Rio de Janeiro e ajuda a dirigir o bloco 2. Então, assim, eu acho que esse é um exemplo muito importante. Embora a agência não tenha participado do momento prévio ao leilão, ela nos últimos 4 anos tem tido o papel de gerenciar esses contratos, de manter a governança desses contratos, que, lembrando a todos aqui, é o maior projeto de infraestrutura, foi o maior projeto de infraestrutura no Brasil em 2021, e até hoje, se não é o maior, é provavelmente das maiores concessões de serviço público no Brasil. Foram mais de 22 bilhões pagos de outorga, e
em termos de investimentos diretos previstos no contrato, são 33 bilhões de investimentos que serão feitos ao longo dos 35 anos de concessão, fora os impactos indiretos para a economia do país, e tem sido um desafio, bastante interessante e desafiador, né, fazer a regulação desses contratos. E um outro caso que recentemente foi até ganhador de um concurso da ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, que foi o caso do mercado livre de gás, que muitos dos senhores aqui também vão lembrar. Quer dizer, graças à agência reguladora, ao trabalho da agência reguladora, do Conselho Diretor, e a agência reguladora promoveu a abertura do mercado de gás, permitindo que, num primeiro momento, as termoelétricas e os consumidores de grande porte, principalmente os industriais, pudessem efetuar a compra direta do suprimento de gás, não necessariamente tendo que comprar da distribuidora, mas podendo comprar de qualquer player, a partir da regulamentação do uso compartilhado da infraestrutura de distribuição. Isso causou um efeito bastante positivo, ajudou a dinamizar a parte da indústria no estado do Rio de Janeiro e tem permitido que a gente mantenha investimentos, que a indústria do Rio continue competitiva, já que, a despeito, e acho que isso foi de certa forma falado aqui nos painéis anteriores, a despeito da produção de gás estar muito concentrada no Rio de Janeiro, nós ainda temos um valor de molécula muito grande. Então, essa competição que foi permitida a partir dessa abertura do mercado de gás, da regulação, da possibilidade de utilização compartilhada da infraestrutura de distribuição, permitiu um barateamento do custo do gás de maneira geral e até um outro tipo de relação contratual entre os usuários do gás natural no Rio de Janeiro. Então, essas iniciativas, principalmente no que diz respeito ao mercado livre de gás, elas surgem a partir de uma governança sólida e principalmente de algum nível de criatividade. Quer dizer, essa era uma solução jurídica que não estava tão pronta, que de certa forma tocava por aspectos e certos dogmas em termos de regulação, inclusive para quem como eu, procurador do Estado, já que de certa forma parte dessa regulamentação ou parte desse trabalho é permitido a partir de uma lei federal que, de certa forma, influiu nesse mercado de distribuição de gás, que é um mercado de competência constitucional estadual, mas que acabou sendo bastante benéfico para a indústria no estado do Rio de Janeiro, para a indústria fluminense. Então, assim, acho que como primeira palavra, com primeiras palavras e como case, eu acho que esses dois cases são cases bem representativos. Eu acho que nos últimos 4 anos, eu estou, procurador-geral da agência, sou procurador do Estado de carreira, como você disse. Eu acho que eu poucas vezes tive a oportunidade de trabalhar com assuntos e temas tão interessantes e poucas vezes eu tive a oportunidade de aprender tanto e de ver o resultado do trabalho como advogado público acontecer. Quando a gente vê o resultado, por exemplo, na Baía de Guanabara, a gente vê os resultados práticos da despoluição já por conta do trabalho das concessionárias, quando a gente vê as mudanças também nas lagoas da Barra da Tijuca, a gente vê que esse trabalho é um trabalho muitas vezes duro, que não é feito só com flores, muitas vezes a gente tem alguns embates também, e a gente resolve também esse embate com acordos. Não lembro. Eu também não lembro. E com decisões que vêm para melhorar o ambiente de negócio do Estado como um todo. É bastante prazeroso, sabe, Gustavo? Depois de quase 19 anos de advocacia pública, falando um pouco da minha história, os últimos 4 anos, com certeza, têm sido os mais interessantes e os mais desafiadores da minha carreira. E é um prazer, de certa forma, estar trabalhando com regulação no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e estar colaborando para essa melhora no ambiente de negócios. Você tocou num tema interessante, Marcos Vinícius. A gente eu estou com o Kingston, está aqui, meu sócio, e a gente estava numa reunião, logo antes aqui dessa nossa conversa, desse encontro, e aí um dos interlocutores dessa reunião comentou que eu morava na Praia do Flamengo. E comentou também que há 4 anos atrás ele não cogitava de mergulhar na Praia do Flamengo. E que agora ele chega ali na Praia do Flamengo e é caribenho. E eu fiquei com uma inveja, porque eu ainda não mergulhei na Praia do Flamengo nesse ambiente caribenho, mas eu espero fazer esse mergulho em breve. Eu vou passar a palavra agora para o Dr. Daniel Bucar, e assim, obviamente com as nuances que são próprias. Daniel, se você puder também
enfim, contar um pouco e associar esses temas, um pouco da sua trajetória como procurador-geral e como você chegou lá, e associar isso também a essas experiências que você viveu, nesses desafios tão grandes que são de zelar por uma cidade como a do Rio de Janeiro, com todas as suas complexidades e com a importância que a absorção de investimentos tem. Enfim, se puder compartilhar com a gente vai acho que tem certeza que é algo muito interessante. Boa tarde a todas e todos. Agradecer o convite para estar aqui e faço isso na pessoa do nosso presidente da associação, o José Vilar, uma pessoa absolutamente simpática, eu falava assim, uma pessoa agregadora. Tenho muita alegria nesses 4 anos de procurador-geral ter conhecido você, uma das pessoas certamente que vou levar para a minha história pós-procuradoria. Também aqui saudar o meu querido amigo Gustavo Schmidt, que não se apresentou, mas além de sócio, ele também tem a vida acadêmica, professor da FGV, com mestrado, doutorado na FGV, recentemente brilhantemente defendido. Meu querido amigo Marcos Vinícius também, que estava falando agora há pouco sobre saneamento, que às vezes tem embate aqui, mas também tem embate aqui. Já cheguei e falei para ele, olha, está acontecendo algum problema lá, de comunicação, a gente tem que acertar. E também saudar a comunidade acadêmica, a comunidade jurídica, né, na pessoa do meu secretário-geral, confrade do IAB, Bernardo Giquel. Eu sou um advogado privado. Tá? Eu acho que, enfim, embora tenha uma advocacia pública no sangue durante 23 anos, eu fui formado, forjado, criado como advogado privado, estudo direito civil, portanto eu vejo a vida pelo olhar do direito civil, eu enxergo o município, para entender o município a partir de tudo que eu estudei, eu vejo o município como um grande condomínio, como uma grande sociedade, e não apenas um ente político que se sobrepõe sobre seus próprios condôminos, sobre seus próprios sócios, né? Então a minha visão para entender uma parceria público-privada, que não é uma parceria já a partir dessa premissa, uma parceria de cima para baixo, mas sim uma parceria horizontal, eu preciso ter isso em mente, e é um pouco diferenciado dos meus colegas advogados públicos, tá? Assim, a gente tem pessoas que são forjadas também no direito civil, mas essa visão um pouco mais privada do direito público, né, embora seja tudo uma coisa só, traz uma outra perspectiva, um outro foco, e um foco, inclusive, de conjuntura de solidariedade entre a sociedade e o Estado. Isso é muito importante a gente saber. Bom, na advocacia pública, efetivamente, ali na Procuradoria-Geral do Município, estou há 23 anos, né? Tive a alegria de entrar, junto com o meu querido amigo Gustavo Schmidt, e a infelicidade de exonerá-lo a pedido para sair da Procuradoria. Fui também presidente, esse é interessante, presidente da associação. Eu acho que isso, na verdade, é o que acabou me colocando como procurador-geral do município, porque na medida, e aí essa característica do José de falar com todo mundo, né, o presidente de uma associação ele tem que falar com todo mundo, não tem cima, baixo, direita, esquerda, tem que falar com todo mundo, né, o propósito é outro. Acaba que, como sempre tive muito bom relacionamento com todos os players da casa, que acabou tendo aqui o peteleco, o empurrão do meu querido amigo Gustavo Schmidt, assumido a Procuradoria-Geral do município. E com o prefeito, como ele bem falou, um prefeito que também tem essa visão de antemão, de buscar parceiros privados para a cidade. Não precisa dizer, basta olhar, né, o que ele busca fazer pela cidade. Eu acho que é trazer investimento e dizer para o empresário, ganhe dinheiro, faça seu lucro, consiga, e não aquela visão um pouco equivocada de penalizar o empresário, dizer, olha, não, você vai vir aqui, vai ganhar dinheiro, mas enfim, tem que ficar penalizado. Não, tem que vir aqui, ganhar dinheiro, e a gente tem várias parcerias de sucesso. Eu falo parcerias também num sentido bem mais amplo, né? Bem mais amplo que propriamente, que é uma grande forte, a parceria de concessão da PPP. O parceiro privado é aquele que vem aqui, faz o show da Lady Gaga, faz o show da Madonna, faz o Rock in Rio, investe no Carnaval, como estava falando agora há pouco a vice-presidente Célia aqui. Dá espaço a essas pessoas utilizarem desse ativo que nós temos na cidade de Janeiro, que não só o povo, né? Não só a nossa população, mas nosso território, que é absolutamente único no mundo, e
E quando eu falo de povo, até, né, hoje saiu um artigo muito interessante do Josias na Diário do Rio sobre segurança. Quando se faz um show aqui da Lady Gaga, se faz aqui não só pelo povo, mas também pela segurança da cidade do Rio de Janeiro. Tá? Você não vai fazer um show da Lady Gaga em Paris. Não vai fazer. O problema de segurança lá é muito pior do que o nosso, que até não consegue nem enxergar de onde é que vem. Então, esse tipo de parceria privada, trazendo e mostrando para o mundo todo que a gente consegue fazer, que consegue vender o nosso ativo, né? Ter o Web Summit, tem os data centers, está falando agora ali também com o Bernardo Giquel, que precisa de uma regulação, que a gente já começa a trabalhar a regulação para dar um ambiente de negócio bom para ter o data center. Então você tem essas parcerias que não adianta, assim, o Estado não tem condição de fazer tudo, né? Fazendo aqui o clichêzão, né? E o privado também não tem. Por isso que essa conversa é um diálogo, é de mão contra mão, prestação contra prestação, porque não apenas o Estado não consegue entender o que é melhor para a cidade própria, infelizmente ou felizmente, e de outro lado a sociedade ela também pode ajudar o Estado a dizer o que é bom para a própria cidade. Isso é um diálogo, claro, dentro de uma sociedade democrática, a gente faz uma eleição para uma pessoa decidir qual é o que vai ser feito, mas que assim a gente tem conseguido aqui no Rio de Janeiro avançar, dada a complexidade da cidade, mas avançar sim com novos projetos de parceria público-privada em sentido amplo, não só sentido amplo. Acho que a gente teve recentemente, vou trazer só um assunto, além o saneamento, quero só falar uma palavra sobre o saneamento, a modelagem que foi feita pelo BNDES, infelizmente o município, mas eu acho que foi uma questão ali de perda de time, questão democrática, uma questão de momentos do país, embora convidado, não participou tanto. E aí, às vezes, eu acho que pode ter um déficit de comunicação, enfim, falando só o que eu estava começando aqui, publicando o que eu estava falando aqui para o Marcos Vinícius. Mas é de sucesso, e eu não apenas caí na Praia do Flamengo, como eu cometi o ato de cair na Praia de Botafogo, porque eu moro na frente da Praia do Flamengo. É verdade. Se vocês virem, jogarem no Google, Chico Regueira, Praia de Botafogo, o Chico Regueira, ele estava lá na Praia de Botafogo, caiu, mergulhou com câmera e mostrou tartaruga na Praia de Botafogo, cavalo marinho na Praia de Botafogo. Assim, a gente tem algo assim impensável. E eu já falei, inclusive, lá dentro de alguns órgãos do município, que a gente precisa começar a pensar na Praia de Botafogo, inclusive com quiosque, com novas... trazendo o privado para investir ali, porque sempre, há 20 anos, 30 anos, é uma praia de passagem. A gente olha aquela imagem linda, maravilhosa, Pão de Açúcar, fora da Lagoa, acho que junto com a da Lagoa, as paisagens mais lindas do Rio de Janeiro, e que agora as pessoas vão começar a poder usar a Praia de Botafogo, vão começar a preparar e fomentar a Praia de Botafogo. Tem um projeto do Alexandre Ascioli para fazer a árvore de Natal ali na enseada de Praia de Botafogo. Acho que vai ser um pontapé inicial para as pessoas começarem a ver que a Praia de Botafogo tem realmente vida. E a outra, o exemplo que eu ia trazer é do Jaé. Uma concessionária de bilhetagem eletrônica, a primeira do país, justamente por ser a primeira do país. Não é fácil, é um aprendizado, como eu falei agora, muito do privado e do público. É trazer, mostrar para, inclusive, o resto do país que esses serviços públicos podem ter um método de pagamento diferenciado, e quando for método de pagamento diferenciado, a gente está falando de PayPal, de Mercado Pago. Os municípios têm um ativo para, dentro dos seus serviços públicos, até para fora, para poder olhar com mais atenção, e isso, como eu falei, é algo de aprendizado. Aprendizado, assim, o município, quando entrou para fazer a licitação, a modelagem, eu participei fortemente dessa modelagem, fortemente, assim, de reunião, eu participando pessoalmente da modelagem para tentar auxiliar algo totalmente novo, e vendo agora, caminhando, tem 3 meses praticamente caminhando, enfim, os problemas que deram são absolutamente insignificantes. Isso nos dá muito orgulho de mostrar, com uma carteira de ativos, de modelagem, de concessões, parcerias público-privadas no Rio de Janeiro, esse exemplo que
não só tem dado certo, como vai dar muito certo na medida em que se tenha esse olhar. Esse sistema de bilhetagem é um sistema de pagamento muito forte, pode ser estendido para várias outras formas de pagamento. Então, essas são as minhas primeiras palavras que eu queria dar aqui para contribuir para esse diálogo. Daniel, super obrigado aí pelos seus comentários, tentando aqui arrancar algumas percepções, tanto da fala do Marcos Vinícius como da sua. Acho que me parece que existe assim uma certa uniformidade de percepções de que essa relação entre o público e o privado, né, essas parcerias, no sentido estrito e no sentido lato, elas são essenciais para ajudar a fomentar crescimento econômico. Mas também é perceptível assim uma espécie de, vou chamar aqui de um antagonismo de interesses. Porque, de um lado, obviamente, o privado, como é da natureza e da essência do capitalismo, o privado ele busca o lucro, né? Qualquer investidor, qualquer empreendedor, o objetivo primário é obter lucro na sua operação, no seu projeto e assim por diante. Ao passo que o público, o interesse é radicalmente diferente, que é o de entregar uma utilidade pública relevante, o de oferecer melhorias à coletividade, enfim. E esse antagonismo ele vai estar presente o tempo todo, é inevitável. Em vários momentos esse conflito vai aparecer, quando o interesse público, de alguma forma, discrepar do interesse privado que existe ali. E para isso não desandar, para que esse antagonismo não leve essas parcerias a que elas fracassem, tem a impressão de que é muito importante uma regulação de qualidade, né? Falou o Marcos Vinícius aqui. Então, que eu passaria aqui para uma segunda reflexão, queria ouvir vocês. Primeiro, Marcos Vinícius, como que o poder público, e aí você pela perspectiva da Genersa, pode contribuir para melhorar ou ampliar a segurança jurídica e fomentar efetivamente investimentos no Estado? Bom, primeiro deixa eu aproveitar aqui e saudar o meu querido Daniel Bucar. Na minha primeira intervenção aqui, eu peguei o microfone e saí falando, esqueci de saudar o Daniel, que é um amigo querido, colega aí de advocacia pública, enfim, procurador do município do Rio, enfim, concurso que eu tive a honra de fazer e ser aprovado lá no 7º concurso. Prazer sempre estar do seu lado, Daniel. Gustavo, assim, respondendo a sua pergunta, primeiro, pegando um gancho em algo que o Daniel falou que é bastante importante, sobre parcerias público-privadas em sentido estrito ou em sentido amplo, eu acho que até o uso desse termo no Brasil, ele reflete um pouco uma certa cultura que nós temos aqui, que não era uma cultura de aproximação mais imediata entre o público e o privado, nesse sentido. Quer dizer, na maioria dos países do mundo, o termo PPP, né, Public-Private Partnership, ele é utilizado como um chapéu, assim, como o gênero a partir do qual você extrai várias espécies, várias combinações diferentes de parceria entre o público e o privado. E aí vai caber concessão, vai caber o que a gente chama aqui pela lei de PPP, né, em que há efetivamente uma participação, uma contraprestação pública, enfim, o que nós tratamos aqui como convênios e várias outras formas. Ou seja, aqui no Brasil a gente acabou escolhendo, né, por uma opção até legal, de chamar PPP algo muito específico, enfim, que tem um formato mais fechado. E acho que o que o Daniel falou, e eu concordo, é que parte da mudança que a gente precisa é um pouco de um olhar diferente, né? De um olhar menos, digamos assim, uma clivagem menor entre as possibilidades que existem de atuação conjunta entre público e privado. Agora, como você também bem destacou, é evidente que a gente não, em muitos momentos, esses interesses eles divergem e é preciso que você tenha um árbitro para poder exercer de certa forma, dirimir essas disputas e definir quais são os rumos. Acho que durante muito tempo no Brasil, a gente ficou discutindo, quando a gente discutia a regulação, e você também é um profundo conhecedor do tema da regulação, Gustavo, a gente ficou muito tempo discutindo o desenho institucional, né? Qual é a natureza jurídica
do ente regulador, autarquia especial, como deve ser mandato de 4 anos, de 5 anos, aí a Lei Geral das Agências alterou isso para 5 anos. Enfim, algumas discussões também sobre o nível de escrutínio judicial que você pode ter das decisões, e acho que a gente acho que a gente não gastou tempo suficiente no Brasil para discutir a atividade regulatória em si. Quer dizer, quais são as ferramentas e as estratégias regulatórias ideais para você entregar um bom resultado em termos de interesse público na atividade regulatória. Então, eu acho que a gente está no momento que tem surgido mais trabalhos, tanto do ponto de vista acadêmico, como também a própria sociedade tem exigido mais resultados práticos da regulação, e isso tem vindo cada vez mais à tona, com discussões sobre análise de impacto regulatório, para a gente entender efetivamente qual é o impacto de uma medida regulatória na ponta, relatório de impacto regulatório, quer dizer, a análise antes da edição do ato, o relatório depois, para você fazer o acompanhamento daquela medida regulatória e ver quais são os efeitos concretos. Então, resumindo em uma palavra, eu acho que é fundamental a gente focar em governança. Acho que o termo é governança regulatória. E acho que uma boa governança regulatória parte basicamente de 4 pilares, na minha opinião. O primeiro deles é a independência. Independência não significa você se esconder. Aqui tem várias pessoas que trabalham em entidades reguladas pela Genersa, todos eles aqui praticamente têm meu telefone, marcam reuniões com alguma frequência, reuniões de trabalho, absolutamente republicanos, comigo, com o presidente, com os demais conselheiros. Então, é importante você ter independência, mas você também ter diálogo. E aí o diálogo já é o segundo, na minha opinião, o segundo grande pilar. Diálogo com transparência. Você ter transparência em toda atividade regulatória, por exemplo, na Genersa, antes mesmo do Supremo decidir, todos os processos regulatórios, eles já eram abertos, já eram totalmente transparentes e abertos, por mais que tenha lá a barreira para um usuário que não seja um usuário do Estado para conseguir mexer no SEI. Eu sei que é o sistema de processos do Estado, isso acaba criando uma barreira tecnológica, porque é um pouco difícil, não é muito intuitivo de ser utilizado, mas qualquer pessoa consegue acessar os processos regulatórios e ter acesso ao seu conteúdo. Audiências públicas, consultas públicas, tomada de subsídios de maneira geral, reuniões de trabalho como tem sido feitas, ouvindo o mercado. Eu acho que isso faz parte de um diálogo com transparência que é fundamental e que para mim se configura nesse segundo pilar. O terceiro grande pilar é segurança jurídica, quer dizer, ninguém que colocou 22 bilhões como os blocos de maneira conjunta, por exemplo, no projeto de saneamento aqui do Rio de Janeiro, colocaram no Rio de Janeiro só em outorga e se comprometeram a investir outros 50 bilhões de reais, só para a gente ter esse resultado mais imediato que a gente está vendo na praia de Botafogo, na praia do Flamengo, nas praias da Zona Sul de maneira geral. Foram mais de 120 milhões investidos na limpeza do interceptor oceânico, que passa ali, que corta desde o Santos Dumont até Copacabana, toda a orla da Zona Sul da cidade. E só em esgoto já foram investidos, nesses primeiros 4 anos, quase 1,2 bi, só pelos blocos 1 e 2. Enfim, o Léo, que representa aqui a Iguá, mais algumas centenas de milhares, se não 1 bilhão de reais também. Enfim, só nas Lagoas da Barra, 250 milhões de reais deverão ser investidos para despoluição. Então, ninguém coloca tanto dinheiro e acredita tanto no projeto se não tiver segurança jurídica. E essa segurança jurídica, acho que ela foi passada no momento em que o projeto foi iniciado, ou seja, no momento inicial, no momento do leilão, com a escolha de uma entidade regulatória, uma entidade reguladora independente, como a Genersa, com o conjunto de garantias que a Genersa e os seus conselheiros têm para poder exercer o seu trabalho, mas também na confiança de que essa governança e essa segurança jurídica ela vai se manter ao longo de toda a execução contratual, que é uma execução de muito longo prazo. Quer dizer, os investimentos são muito pesados upfront, na frente, e demora, e o lucro, enfim, você reaver esse investimento demora no tempo, que é uma lógica muito própria dos projetos de concessão. Então, você precisa que essa segurança jurídica ela aconteça, ela esteja presente no momento inicial e ao longo de todo o processo de execução contratual. E, por fim, para mim, a tempestividade. A regulação ela precisa ser tempestiva. Timing é fundamental,
principalmente em grandes projetos de infraestrutura, como são os projetos que são regulados pela Genersa, especificamente falando. Esses projetos são projetos de Project Finance, que tem uma estrutura financeira sofisticada e que qualquer atraso na solução de problemas, por exemplo, de reequilíbrio econômico-financeiro, custam muito mais caro para a sociedade de maneira geral. Então, seja a partir de decisões definitivas, quando possível, mas se não forem possíveis decisões definitivas naquele momento, decisões cautelares, acordos parciais, readequação de rotas sem mudar o destino final, ou seja, uma certa dose de criatividade na condução da regulação são necessárias para a gente garantir também a tempestividade no atendimento e na solução dos problemas. Eu acho que com esses 4 pilares a gente consegue entregar uma regulação de qualidade, e quando a gente entrega uma regulação de qualidade com esses 4 pilares, o capital aparece, a obra acontece e a gente vê o resultado na ponta, né? O gás fica mais barato e mais competitivo para a indústria, a praia fica limpa, isso estimula o turismo, o comércio, enfim, a gente cria um ciclo virtuoso no âmbito da nossa cidade, do nosso estado, que eu acho que é o que todo mundo espera. E aí, nesse momento, na minha opinião, a regulação ela se torna política pública, né? E política pública de desenvolvimento, como eu falei aqui no começo. A gente só agradecer você, Marcos Vinícius, porque você deu uma aula, não só pela perspectiva prática, mas também teórica para a gente aqui, uma série de insights muito interessantes e um aprendizado mesmo, então fica aqui um agradecimento. Você sabe que um dos temas que eu me dediquei e venho me dedicando é o tema da arbitragem, né? E sobretudo nessa relação com a administração pública. E eu sempre digo que o investidor, você estava falando do investidor que investe 22 bilhões ou o que seja, né? Eu acho que quando ele faz o investimento, ele faz um primeiro cálculo, que é o cálculo do capitalista, que é o quanto ele vai ganhar, a taxa de retorno que ele pode ter naquela operação. Mas tem uma segunda pergunta que ele faz naquele momento também, que é o que acontece se tudo der errado, né? E obviamente ele embute nisso o risco judicial, quer dizer, quanto tempo que eu vou ter para resolver os meus problemas se eu for para o judiciário. E aí, por isso, eu sempre digo que enxergo a arbitragem como sendo um instrumento importantíssimo para ampliar a segurança jurídica nessas relações contratuais que envolvem altos investimentos. Mas eu vou transmitir para o Daniel aqui, e Daniel, queria te ouvir um pouco também sobre a sua perspectiva. O que você acha em que medida o município poderia contribuir mais nesse campo, né, de oferecer mais segurança jurídica ao investidor e com isso, fomentar mais investimentos na cidade? Que tipo de iniciativa você acha que poderia fazer sentido, enfim? Vamos lá. Primeiro, o modelo institucional político do município de Janeiro, ele optou por hora, não sei se por hora, para sempre, enfim, mas por hora não ter uma agência reguladora. A gente tem, na verdade, a CCPAR, que é a Companhia Carioca de Participações, que ela faz de uma maneira mais, digamos assim, eu acho que é mais econômica, tá? Propriamente independente, a formatação, a manutenção das concessões aqui do Rio de Janeiro. A experiência que, se a gente passa a olhar algumas outras agências reguladoras, é um mercado que acaba, enfim, de certa maneira, dando uma segurança, como em outros mercados. O diálogo passa a ser também mais franco, né, porque você tem ali um parceiro que precisa resolver a própria, digamos assim, o órgão tem que resolver, não é só uma agência reguladora que às vezes também se coloca um pouco distante do mercado regulado, mas ele tem que resolver para colocar o serviço público, se for o caso do serviço público, rodando. Mas tem uma questão sobre segurança jurídica, eu queria fazer uma ponderação aqui um pensamento aqui com todos, é o seguinte: primeiro, por mais que a modelagem seja tratada, seja esticada, seja muito enfim, debatida, imprevistos às vezes realmente acontecem. Isso que eu fico um pouco, e aqui o Leonardo aqui da Iguá, essa grande concessão, enfim,
o reequilíbrio econômico-financeiro ele já está predisposto justamente por conta dessa imprevisibilidade. Então, a segurança jurídica que deve ter não é sobre as bases, sobre o que vai ser feito naquela concessão, porque realmente, para mim, é praticamente um exercício de futurologia, né? É difícil, é realmente muito difícil você definir tudo que vai acontecer, sobretudo uma concessão que inicia do zero, né? Às vezes aquela renovação, aquela relicitação, aí é já mais fácil, você tem um histórico, mas aquelas que começam do zero, que o Brasil, na sua maior parte, está do zero ainda, está indo para as primeiras concessões, né? São poucas concessões que são renovadas. Então é difícil a gente ter esse aprendizado. E aí a segurança jurídica, que acho que dá para fazer realmente para o investidor, é a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro das bases de contratos iniciais. Isso aqui é bem direito civil, né? Aquela coisa, olha, o contrato é esse, meu risco é esse, a gente quer manter durante 20, 30 anos, que é praticamente impossível prever o que vai acontecer daqui a um ano, imagina 15, 20 anos. Então, acho que essa é mais a segurança jurídica, que no final do dia, a meu ver, é o grande conflito, né? O grande conflito é o conflito econômico. E é o pior, né? Aí tem a questão específica do Brasil, né? Assim, como nos últimos 5 anos tem trabalhado muito com concessão, acabo buscando leitura fora para entender quais os problemas que as pessoas, os países que já têm, estão renovando concessão, já passaram, para entender o que a gente passa aqui. Tem uma grande diferença, que aí é externa à própria segurança jurídica do contrato em si, que é a economia, né? Que é a economia. Se você tem uma taxa Selic hoje, desculpa falar, advogado falando sobre economia, é uma tragédia, mas falar sobre isso, uma taxa Selic hoje de 15%, é terrível para a pessoa, para o investidor que projetou 5 anos atrás uma taxa de 10%, 9%, tem que explicar para o investidor, para o project finance dele, que se ficar lá fora, vai ter 15% aqui nesse projeto 10%. Ele vai cortar o investimento, naturalmente. E aí começa o conflito também, e aí não para um fator interno de segurança jurídica do contrato em si, mas um fator externo do contrato, que acho que deve ser os grandes, hoje, especificamente hoje, em relação às concessões que foram feitas, digamos assim, nos últimos 6, 7, 8 anos, é o grande embate do financeiro, do DAF lá da concessão, né, com o jurídico, né? Enfim, porque o jurídico está recebendo, tem que investir, a pessoa fica lá tentando se equilibrar. Então tem esses dois pontos, não acho que apenas a questão da segurança do contrato em si, essa cláusula de equilíbrio econômico contratual realmente ela é a base do contrato, mas segundo que essa é a imprevisibilidade da insegurança externa, que infelizmente, a partir do que eu vi lá fora, isso praticamente não acontece, né, em relação pelo menos aos países que eu fui olhar, estudar um pouco a concessão, uma inflação baixíssima, uma taxa de juros às vezes até negativa, e que aí a pessoa, não, eu vou investir mais para ganhar mais no meu contrato de concessão. Tem esse jogo também, não apenas jurídico, mas econômico, que ao meu ver também acaba trazendo para a segurança do contrato esses fatores externos. Mas o que o Rio de Janeiro pode fazer é dizer, nós brigamos, senta, conversa e briga para manter o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Isso, acho que é historicamente, enfim, alguns pontos específicos, etc e tal, mas eu posso trazer aqui o caso, assim, um pouco caricato para o Brasil inteiro, do mercado de concessões da linha amarela, né, com a gente lá batendo, lá brigando com a concessão, mas está absolutamente pacificado com a tarifa reequilibrada e hoje muito mais barato, inclusive, do que antes, a partir até de uma visão mais econômica da própria concessão, no sentido de que não apenas ali aquela cláusula de aumentar o valor da tarifa, mas também se você deixa a tarifa de certo valor, passa mais gente, vai ter a mesma lucratividade. Então, é tudo uma questão ali de tentar buscar também em novas formas de segurança jurídica e equilíbrio econômico financeiro do contrato. A sua reflexão, né, Daniel, ela traz de novo esse antagonismo que efetivamente existe entre o interesse público e o interesse privado. Quer dizer, existe uma sinergia de objetivos. Os dois têm interesse naquele projeto, por razões distintas. Um porque quer lucrar, o outro porque quer que o projeto seja entregue. E isso, obviamente, vai trazer uma série de dificuldades
sobretudo em projetos, como você mencionou, de tão longo prazo. Quanto mais tempo, mais difícil. Não existe previsibilidade, porque não existe racionalidade possível para você antecipar no tempo todas as possibilidades em contratos dessa dimensão. Então, de fato, o reequilíbrio ele passa a ser não só essencial, mas é fundamental que ele aconteça tempestivamente, né? Porque é a forma como o investidor ele consegue prosseguir com a operação e cumprir com todos os compromissos que ele assumiu, sobretudo nos investimentos que ele precisa fazer. Eu vou, já na última rodada agora, vou passar para o Marcos Vinícius. E Marcos Vinícius, eu queria te ouvir um pouco agora sobre uma perspectiva que, de uma forma ou de outra, dialoga com o que você já disse, mas até agora a gente discutiu o que podia ser feito para contribuir, para reduzir ou para ampliar a segurança jurídica, para fomentar investimentos. Agora, já olhando pela perspectiva da agência reguladora, o que você acha que não pode ser feito? E aí, o meu questionamento tem um pouco a ver com a ideia de excesso de regulação, quer dizer, excesso de regulação, excesso de burocracia, podem, no final, se tornar entraves relevantes a investimentos que precisam ser feitos. Eu faço essa ponderação, quero te ouvir, e se você tiver alguma ideia, isso a gente não tinha nem falado antes, mas surgiu agora aqui, ouvindo vocês, se tiver alguma ideia fora da caixa que você gostaria de compartilhar sobre regulação e parcerias público-privadas, quiser fazer assim, se jogar aquela sementezinha, fica à vontade. Bom, eu vou me permitir aqui, Gustavo, para responder a sua pergunta, e fico com toda a franqueza de quem está aqui no ambiente de amigos, né, mas com a minha liberdade também acadêmica de falar, mesmo sendo procurador do Estado, o que não pode ser feito. Não pode ser feito o que foi feito com algumas concessões do Estado do Rio de Janeiro, que a gente viu aqui, que a gente ouve até hoje, que a gente vê até hoje, sofre até hoje, em termos de regulação, né? Então, acho que a Genersa, de certa forma, regula 2 serviços que são casos positivos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. A gente tem um contrato de gás que vence em 2027 e vem sendo executado com todas as questões de um contrato que foi modelado no final dos anos 90 e com duração de 30 anos e que vai vencer agora, e com tudo que você falou, quer dizer, contratos de concessão são contratos por natureza incompletos, não tem como, não há racionalidade possível para você prever todos os problemas que acontecerão ao longo desse prazo tão longo de execução. Então, é importante que você tenha isso em mente, tanto do ponto de vista do poder público, quanto do poder, da iniciativa privada. Parte disso tem sido endereçado mais recentemente em contratos mais modernos que utilizam matrizes objetivas de risco, o que, de certa forma, ajuda a fazer esse partilhamento de maneira prévia. Mas acho que um primeiro bom insight do que não pode ser feito é não permitir que aquela tentação de conduzir, não de forma técnica, mas de forma política, aconteça, como de certa forma aconteceu em alguns serviços aqui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, e a gente vê o resultado hoje. Então, primeiro de tudo, manter uma orientação sempre técnica e um objetivo sempre técnico na condução da regulação. Acho que isso o próprio caso do Estado do Rio de Janeiro nos aconselha, e acho que isso tem sido feito, modéstia à parte, ao longo dos últimos 4 anos que eu acompanho mais diretamente a regulação pela Genersa. Acho que todos os atores públicos do Estado do Rio de Janeiro, tanto o governador do Estado quanto os secretários e os conselheiros, têm podido exercer essa independência técnica sem indevidas pressões políticas que podem levar a decisões que não são decisões ideais, porque não foram motivadas pelos objetivos que deveriam ser. Acho também que o diálogo, como eu já disse aqui, é fundamental, e aqui retorna para os 4 pilares. Quer dizer, ouvir sempre os regulados antes de tomar medidas regulatórias que fujam do script contratual mais imediato e que estejam no âmbito daquele poder normativo que a agência reguladora tem, é fundamental. Previamente
a edição dessas normas, também utilizar instrumentos de estudo de impacto regulatório. A gente tem um grupo de trabalho já instaurado na agência para poder trazer também aqui para o âmbito do Estado do Rio de Janeiro essa prática que é benfazeja de você fazer um estudo de impacto regulatório para ver qual é o impacto real daquela sua medida, o quanto aquilo tem o potencial de atrapalhar ou de encarecer a operação daquele operador privado e vis-à-vis o ganho que você vai ter, o custo-benefício que vai ter, qual o ganho para a regulação que efetivamente tem se você mantiver aquela medida, considerando o impacto que aquilo vai ter no dia a dia do operador privado. Então, acho que esse diálogo, esse acompanhamento o mais próximo possível da atividade regulada é fundamental para a regulação ser um móvel de desenvolvimento e não um móvel de retardo da atividade econômica. E, por fim, se eu puder dizer assim, o que eu acho em termos de insight futuro da regulação, eu acho que a tecnologia ela já exerce e vai exercer um papel cada vez maior na regulação, tanto no que diz respeito ou especialmente no que diz respeito à utilização da regulação da tecnologia como uma ferramenta regulatória. Então, acho que a inteligência artificial, embora a gente ainda esteja longe disso como uma realidade hoje na agência, tenho conversado bastante com o presidente sobre esse assunto, e eu acho que o futuro é a gente ter um monitoramento cada vez mais automatizado, cada vez mais em tempo real e cada vez mais processado com a ajuda de aplicações de inteligência artificial que possam dar para o regulador um conjunto de informações mais adequada, mais precisa, para poder tomar as melhores decisões do ponto de vista regulatório. Então, para mim, acho que isso é como eu vejo o futuro da regulação no Brasil e no mundo. Tema da tua tese de doutorado, né? Legal demais. Esse negócio da inteligência artificial é incrível realmente, né? Todos nós estamos vivendo e aprendendo no dia a dia. Outro dia, a gente queria fazer uma proposta de honorário, saindo totalmente do script, falando de uma coisa que não tem nada a ver, mas é divertido, né, no final. A gente não sabia dimensionar economicamente como fazer a proposta de honorários. O que a gente fez? A gente jogou as informações no chat GPT e pedimos para ele dizer quanto que aquilo valia. Ele apareceu, deu valor para a gente. Opa, agora conseguimos fazer uma proposta mas de em honorários. dólar ou sem dólar? Dá para fazer de todas as maneiras, se quiser, em ien, enfim. Daniel, eu vou te devolver agora também para você concluir e te ouvir um pouco sobre isso, sobre, assim, olhando pela perspectiva do município, né? O que você acha que o município não deve fazer, em hipótese alguma, preocupações que ele tem que ter para não inibir investimentos na cidade? E aí também perguntar se você tem alguma ideia fora da caixa, algum insight, alguma coisa que já tenha passado pela sua cabeça que você gostaria de compartilhar nesse campo, né? Eu, pelo menos assim, como eu conheço mais a experiência da Prefeitura do Rio do que, obviamente, do Estado, eu, no curso dos anos, vi tantas coisas interessantes acontecendo, né? E essa coisa do poder público usar ativos que, em princípio, não teriam valor economicamente apreciável, oferecia aquilo como uma contrapartida, transformar aquilo em moeda e viabilizar operações que seriam, em princípio, inviáveis, né? E aí, estou imaginando aqui as operações urbanas consorciadas, essas PPPs que o município entra com contrapartidas mais diferentes possíveis. Mas, então, queria te ouvir um pouquinho aí para a gente partir para o encerramento da nossa conversa. Primeiro, só a questão da burocracia, né? Essa opção também do município, de maneira institucional e política, não ter colocado uma agência, de certa maneira, tudo tem um peso e contrapeso, né? A burocracia é menor. Então, acho que aqui, por não ter uma agência reguladora, a burocracia é bem menor pelo que a gente tem de convívio em outros ambientes, outros mercados. O que de interessante que já aconteceu, esse sistema de bilhetagem digital, e enfim, algumas ideias ali foram colocadas por mim aquilo é de uma potência, enfim, a quantidade de dados, até para a sua tese de doutorado,
Marquinhos, se você quiser olhar esses dados, enfim, não estão estruturados, uma potência, que só um pouco que eu já vi, eu fiquei chocado, assim, pela quantidade de dados que você pode ali usar para regular o transporte da cidade, que é outra concessão, e tomada de política pública sobre mobilidade urbana. A potência, assim, e é essa questão da tecnologia realmente que vai ver. E eu trabalhei, aí eu posso falar o que eu fiz? Vai ter trabalhado muito na parte de dados, né? Enfim, na parte de dados que seriam extraídos, seria obrigação da concessionária apresentar para o município, né? Algumas coisas estruturadas, outras não. Então, ali eu acho que o futuro da regulação realmente passa por essa questão da análise de dados, e análise de dados real. A real assim, é real mesmo. Assim, praticamente, a gente criou praticamente um Uber de ônibus. No município hoje tem um Uber de ônibus. A verdade é essa. Se você parar a pensar, a gente tem um Uber de ônibus só com essa bilhetagem digital. O que não pode fazer de jeito nenhum é o que já foi feito atrás, infelizmente, o próprio município, é de fazer algumas certas demonstrações político-partidárias, né, com uma concessão. E eu acho que esse é o mesmo problema que o Marcos também mencionou aqui em relação ao Estado do Rio de Janeiro. Acho que nenhuma entidade pode fazer, porque o capital ele vem e vai muito rápido. Então é importante não acontecer isso de novo, e para isso, enfim, até é o lema aqui do prefeito da cidade de Janeiro: para destruir é muito rápido, para construir demora muito. Então é isso que eu queria deixar de recado. Queria, então, agradecer imensamente a Associação Comercial do Rio de Janeiro, agradecer ao Marcos Vinícius, ao Daniel Bucar, e foi uma tarde aí de muito aprendizado. Muitíssimo obrigado, e eu, obviamente, peço uma salva de palmas aos dois aqui.